Bom dia, paz, irmãos. Bom dia, Deus os abençoe. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra? Pois muito bem, na nossa mensagem de hoje eu vou ler uma carta. Carta de Paulo a Timóteo. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso número 1. Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém, amém. Paulo escrevendo a Timóteo dizendo que se lembra dele, que ora por ele, se lembra dele durante as orações, que se lembra também das lágrimas de Timóteo, do sofrimento de Timóteo. Interessante isso, né? Muito interessante. Fica bem claro aqui que Timóteo tinha, como nós temos também, os nossos sofrimentos, os nossos desafios, e Paulo afirma que o ama a ponto de se lembrar dele todo o tempo e desejar também vê-lo muito em breve. Diz a Timóteo que ter muita saudade dele e que deseja vê-lo também. Mas ele faz questão de lembrar a Timóteo que ele deveria manter, como nós também devemos manter, viu, irmãos? Devemos manter viva a chama do dom de Deus que está em nós mediante a imposição das mãos de Paulo, no caso aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. São coisas que precisamos lembrar diante dos desafios da vida, diante das dificuldades da vida. Paulo fala aqui de virtudes do Espírito de Deus que estão sobre nós, irmãos. A coragem, o poder, o amor, a moderação, a sensatez, o equilíbrio são dons que o Senhor já derramou sobre todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Algumas pessoas ficam tão preocupadas sobre o falar em línguas e se esquecem das outras coisas. O falar em línguas é uma das evidências do Espírito Santo de Deus. Mas e o equilíbrio, e o amor, e a moderação, a sensatez? Não podemos jamais nos esquecer disso diante das lutas, das adversidades, das provocações. O Senhor nos capacitou para suportar, irmãos, lutas grandes lutas, adversidades, e Ele quer que tenhamos vitória sobre essas lutas. Ele quer que vivamos como pessoas que realmente são vencedoras em Cristo Jesus, mais que vencedoras em Cristo Jesus. Mas é preciso viver isso que já foi derramado sobre nós, essas virtudes, esses dons do Espírito Santo, o amor, o poder, a moderação, o equilíbrio, a sensatez. Precisamos disso para vencer, para romper, para ultrapassar os limites que tentam nos impor o tempo todo. Muitas vezes sofremos coisas terríveis por causa do Evangelho, por amor a Cristo, e nós devemos suportar. Não podemos perder de vista o que Cristo fez por nós. Por mais que os nossos dias sejam difíceis, nós precisamos lembrar sempre que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir e jamais nos deixará desamparados, sozinhos.
Amém? Lembre-se disso quando a adversidade vier. Lembre-se disso quando vier a dificuldade. Em você há virtudes do Espírito de Deus. Em você, através do Espírito Santo de Deus, em você há coragem, há poder de Deus, há amor, há moderação, equilíbrio e sensatez. Em nenhum momento ninguém pode dizer que, por viver para Cristo, nós não sofreremos as adversidades da vida. Muito pelo contrário, sofreremos sim. Inclusive sofreremos outras como perseguições, por exemplo, calúnias, difamações, ódio, né? Mas fique firme. Deus não nos deu espírito de covardia para retrocedermos. Não, Ele nos deu foi coragem. Ele nos deu foi amor, poder, equilíbrio. Foi isso que Deus nos deu. E é assim que Ele quer que vivamos, desfrutando de tais dons, exercitando tais dons, sendo bênção na vida de outras pessoas, mesmo no meio da luta. Amém? Deus enxerga as nossas lágrimas, Deus enxerga as nossas lutas, mas Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E se Ele prometeu que não nos deixaria desamparados, pode estar certo que Ele está cumprindo dia após dia. Portanto, mantenha-se firme, tenha coragem. O Espírito que recebemos não foi de covardia, foi de coragem, foi de poder, de amor, de moderação, equilíbrio, sensatez, para vivermos para a glória do Senhor. Amém? Tem luta aí hoje, meu irmão? Tem, né? Todo dia tem, né? Costuma ser uma luta diferente a cada dia, mas todo dia tem uma luta, né? Pois então, Deus quer que vivamos para Ele uma vida vitoriosa. Deus quer te ver rompendo para a glória dEle. Deus é contigo, tenha bom ânimo. Em nome de Jesus. Amém? Pai querido e soberano Deus, graças nós te damos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado por esse dia, Senhor. Te agradecemos por tudo, inclusive pelos desafios. Te agradecemos por tudo, Pai, inclusive por tudo aquilo que nós já recebemos da parte do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus que nos capacita para as lutas, que nos capacita para a obra, que nos capacita para continuar vivendo para a glória do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos, oriente-nos a viver esse dia tomando decisões corretas que agradam ao Senhor. Uma vida íntegra, honesta, correta, para a glória do Senhor. Nós confiamos em Ti, Te engrandecemos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.